pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Meu quarto é uma bagunça. Bom dia, bom dia. E aí, Felipe? Quem está aí? Quem está aí? Bom dia, bom dia. Bom dia. Fala, Davi Augusto. Ei, Davi. Te dei um chá de cadeira hoje, hein, meu? Bom dia. Hoje a gente tá aqui na minha casa, pessoal. Ah, pra quem não sabe, a igreja tá sem energia. É, a gente tá em reforma lá, né? Graças a Deus estamos em reforma, mas em contrapartida a gente tá passando aí por esses processos de obra, né? E curiosamente a gente ficou sem internet na semana passada, né? E para fazer o teste da internet tem que ter energia, né? Porque o modem ele é ligado na energia, né? Então essa semana a gente vai ficar aqui no improviso, mas semana que vem a gente já vai se estabilizando. Bom dia, Márcia. Maravilha. Amém. Quem tá online dá um joinha aí, só pra eu ver. E aproveita e dá aquela compartilhada pra gente alcançar mais pessoas aí. Eu tô aqui na minha casa, hoje eu tô na minha casa, não tô na igreja, queria estar na igreja, mas tô aqui de casa, né? Quem participou de todo o período de pandemia aí,
No primeira aula, primeira celebração a gente fez assim também, né? E hoje a gente voltou. Então quem tá aí conosco, a Mai tá aí. Ah, maravilha, a Mai tá aí. Severina já tá aí. Glória a Deus. Tobias tá aí também, junto com a Pati. Que bênção, hein? Maravilha. Show de bola. Vai dando aquela compartilhada aí. Eu tô aqui no meu quarto hoje, tá meio bagunçado. Mas a gente vai trabalhando, né? Aproveita e dê aquela compartilhada. A oportunidade que nós temos de conduzir aí a palavra do Senhor para outros meios, outros lugares, né? A gente vai dar mais um tempinho aí pro pessoal ir se achegando, tá bom? Alguém perguntou quem é aquele bonequinho ali atrás, né? Aquele bonequinho ali atrás é eu, né? Eu ganhei quando eu saí quando eu saí do Grajaú para ir pro Val Velho, eles me deram, né? Foi um reconhecimento pastoral aí que eu recebi da igreja. Eles me deram aquele bonequinho ali atrás, fica na parede, né? E aí eu deixei ele pendurado ali. O pessoal, só uma dúvida. Pra você estar travando aí, como que tá? Antes da gente começar, a gente vai esperar um pouquinho. Pra você estar travando aí, como que tá? Muito bom, Mai. Muito bom. Já vou falar do acampamento também. Muito bem lembrado. É. Ah, tá. Beleza. Porque aqui o meu PC ele tá meio ruim, meu. Então eu tô assistindo dele aqui. E às vezes eu acho que ele tá travando. Beleza. Vou dar só mais 2 minutinhos e a gente já começa. Que bom. É isso aí, pessoal. A gente sente uma saudade da igreja, né? Esse negócio de ficar aqui em casa não é muito minha praia, não. Se não é pra mim, imagine pro Geraldinho, né? Geraldinho é da bagunça santa, né? Mas maravilha, maravilha. Então eu já vou dar alguns rápidos avisos para quem chegou aí. Pessoal, para quem chegou, hoje eu tô aqui de casa, eu já falei para algumas pessoas. Para quem não sabe, creio que todos saibam, a nossa igreja está passando por um período de reforma, né? E reformas geram aí vários problemas, né? Recentemente a gente reformou aqui em casa, né? Ficou uma bagunça, né? Eu até brinco com o pessoal que eu fiquei aqui com um fogão dentro de casa, né? Dentro do meu quarto, né? Então a gente está passando por esse período de reforma lá na igreja e esse período agora ele acaba sendo um pouco mais crítico porque ele está mexendo com a parte elétrica, né? Então o nosso templo ele é um templo não tão antigo, né? Mas a nossa iluminação ela era muito fraca, a nossa iluminação ela era muito inapropriada, né? Ela era muito fraquinha lá. Então foi feito aí alguns estudos, né? A Mai, que é a nossa técnica, né? Nesse sentido, ela apontou lá o melhor cenário, né? Então hoje tínhamos 8 luminárias, né? Davam 16 lâmpadas. Agora a gente está indo para 49, se eu não me engano, né? A igreja vai ficar muito mais clara, né? A gente vai trocar o forro também. Então toda essa parte elétrica, ela acaba influenciando aí em obras, né? Então, se eu não me engano, eles mexeram na parede essa semana. Eu tive conversando com a Maia aí mesmo que por alto, né? E a Maia ela deu uma boa aula explicativa lá, né? Sobre todas essas questões. E eu conversando com o Geraldo também, ele falou que estava sem energia lá. Então, como está sem energia, não tem como a gente fazer o culto lá presencial, né? A gente acabou foi sendo muito rápido, foi meio que imprevisível, né? Então a gente não teve muito o que fazer, né? Então a gente, graças a Deus, tem esse dispositivo da tecnologia, né? Então a gente vai
ficar com a igreja fechada, dessa vez vai ficar fechado mesmo, até o dia 25. Dia 25 é o nosso retorno, se Deus quiser, com o teto aí já pronto e iluminado, né? Então ore, agradeça aí ao conselho da igreja que se dedicou, né? A Mai que participou nesse sentido, foi muito importante aí para a gente avançar. O segundo aviso, a Mai bem lembrou aí, o acampamento. Irmãos, o acampamento ele vai ser postergado, né? A gente vai remarcá-lo, né? Ele estava previsto para novembro. Irmãos, não tem vacina até novembro, né? Já se discute aí no governo de esse ano ainda chegar uma vacina, né? Mas a gente sabe que todo esse trâmite aí de vacinação ele não é muito rápido, né? Então a gente acaba necessitando aí de tempo hábil para que as coisas sejam feitas aí com certo cuidado, né? E diante desse cenário, não seria viável manter o acampamento para novembro. Então o acampamento ele vai ser postergado, mas ele não será cancelado. Então fique em paz, né? A gente vai fazer o acampamento, vai ser um tempo bem bacana, um tempo de alinhamento aí com Deus, e de diversão também, né? Então a gente vai fazer isso aí com todo o cuidado, né? Da forma mais otimista possível. Amém? Último aviso. Pessoal, como a gente está em obra, né? Todo mundo sabe que obra, além de bagunça, gera muito custo, né? Então a gente tem sempre lembrado os irmãos com relação ao dízimo, oferta, aqueles que puderem, né? E fizerem um esforço para estar nos ajudando nesse sentido, é muito importante, né? A gente não fez nada de luxuoso, a gente literalmente fez o que era necessário, né? A igreja estava muito escura, né? O forro ele estava muito feio, a gente estava tendo muitos vazamentos, né? E assim, o vazamento ele é um negócio muito complicado, porque primeiro ele estraga a tinta, daqui a pouco ele começa a estragar a parede, né? E quando a gente fala de reforma, a gente pode falar de reforma de duas formas, né? A reforma que ela antecede um problema maior e a reforma que é em virtude de um problema maior, né? Foi justamente o que aconteceu lá com a Igreja Católica, caiu o teto, né? No nosso caso não caiu nada, então a gente está antecedendo outros problemas. Então por isso que a gente está investindo. Então a gente precisa muito do apoio assim da igreja, né? A gente tem feito um esforço muito grande atrás de doação, né? De recebimento. E a gente tem sido bem sucedido, mas a gente precisa muito do seu companheirismo nesse sentido. Amém? Vamos iniciar, irmãos? Eu acho que a gente já deu aqueles 10 minutinhos de tolerância. Se você não compartilhou ainda, compartilhe. Vamos juntos aí levar a palavra de Deus hoje para as pessoas que precisam. Amém? Então eu vou começar com uma oração e depois a gente já prossegue. Elder tá aí, Deus abençoe, Elder. Se você chegou agora, irmãos, dá um joinha aí que eu não consigo ver quem tá online. Então dá um bom dia aí, bom dia santo, e a gente começa refletindo, amém? Convido você, antes de a gente orar, que já separe aí o livro de Mateus, capítulo de número 22, dos versos 15 ao 22, amém? Vamos orar. Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor tem nos protegido, nos guiado, tem nos direcionado para o centro da Tua vontade, ó Pai. Nos proteja, ó Pai, nos encha de amor, de alegria e não permita com que os nossos olhos se desviem de Ti, ó Pai. Obrigado pela oportunidade que temos de Te adorar, de Te servir, ó Pai, e mesmo diante da pandemia, distante, estarmos juntos, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, é o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito bom, muito bom. Mateus 22. Está conosco a Isabela Oliveira, minha amiga, candidata a vereadora, lá da cidade de Fernandópolis, advogada. Gente boa, advogada. Deus abençoe, viu, Isa? Dona de um escritório lá na região. Fátima Sato está conosco aí também. Deus abençoe, Fátima. Mateus, Evangelho de Mateus, irmãos, capítulo de número 22. Hoje vamos falar sobre o cristão e a política. Tema interessante, hein? Mateus 22. Hoje eu vou usar uma Bíblia que eu ganhei de presente, a mensagem, eu ganhei da nossa irmã Rose e do Fábio. Bíblia muito boa, fica a indicação aí. Quem sabe a gente faça um estudo aí futuramente. Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, do verso 15 ao verso 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. A essa altura, os fariseus haviam preparado uma armadilha para Jesus. Certos de que iriam incriminá-lo para isso,
certos de que iriam incriminá-lo para isso, incriminá-lo. Para isso enviaram seus próprios discípulos e alguns partidários de Herodes com esta pergunta: Mestre, conhecemos a sua integridade, sabemos que o Senhor ensina o caminho de Deus com muito zelo. Não se importa, não se importa com a opinião popular e não explora os seus discípulos? Diga-nos com toda honestidade, é correto pagar imposto a César? Jesus percebeu de imediato as segundas intenções e disse: Qual é a razão desse joguinho? Por que tentam me pegar com essas armadilhas? Você tem uma moeda? Deixe-me vê-la. E eles lhe entregaram a moeda de prata. E quem é este que aparece na moeda? Quem está gravado nela? E eles disseram: César. E Jesus concluiu: Deem a César o que pertence a César e deem a Deus o que lhe é devido. E os fariseus ficaram sem resposta e foram embora atordoados. Glória a Deus. Texto muito rico, muito abençoador. Irmãos, a gente tem vivido em um tempo em que a relação do cristão com a política ela está cada vez mais próxima, né? O cristão, não só o cristão, mas a sociedade de modo geral, né? Então, alguns anos atrás, quando a gente falava de política, alguns anos atrás, quando a gente falava de alguns temas relacionados a partidarismo, né? Parece que isso era levado por uma linha não tão séria, mas era levado por uma linha mais da sátira, né? Recordo-me que em um ano foi eleito o Clodovil, né? Não sei se você lembra, foi eleito Clodovil, outros artistas, né? O fato é que posteriormente isso foi se potencializando, né? De modo que até o Tiririca foi eleito aí em um período eleitoral. Porque até então, no que me parece, a política ela já estava em um grau de sátira muito avançado, né? Então as pessoas elas não estavam nem aí para falar a verdade, né? Contudo, eu tenho percebido que de um tempo para cá, essa temática política, essa questão política, ela tem tomado uma proporção muito grande, né? Aparentemente as pessoas elas têm trago toda essa temática política para dentro de si, para dentro dos seus relacionamentos, para dentro das suas virtudes, para dentro das suas escolhas. Então, atualmente nós vivemos em um momento de extremo conflito, de extremos rachas políticos, né? E a grande questão é que os conflitos políticos ele afetam diretamente as pessoas e a vida das pessoas de duas formas. Os conflitos políticos eles afetam a vida das pessoas mais precisamente de duas formas. Primeira, crises financeiras e sociais. As crises políticas geram muitas divisões. Hoje o país ele é movido pela economia, pelas empresas que estão sobre ordem política. E se a gente tem problemas políticos, consequentemente a gente tem problemas econômicos. E a grande questão de tudo isso, o meu irmão e minha irmã, é que a, a questão política ela tem afetado tanto a vida das pessoas, ela tem tomado uma proporção tão grande que, ao que me parece, diante desse quadro, até porque quando você está passando por dificuldade, por problemas financeiros, por qualquer outro tipo de crise que é decorrente da política partidária nesse sentido, aquilo ali te afeta, você vira os olhos contra aquilo, né? E no que me parece, esses conflitos políticos, uma vez que ele afeta a vida das pessoas, as pessoas vão criando seus preconceitos, as pessoas vão criando as suas opiniões, as pessoas vão criando as suas ideias, né? E aquilo ali estigmatiza na vida da pessoa, de modo que alguém que pense diferente dela, né? Consequentemente vai ser um inimigo dela. Então tornou-se comum nesse período a gente ver pessoas que eram amigos, eram amigas, estudaram juntos, compartilhavam de um monte de coisa, mas agora, em virtude de problemas políticos, as pessoas já estão ali por racha. Né? Então era amigo, mas agora não é mais amigo. Né? Então eu costumo falar que o Brasil ele tá dividido em dois grupos, né? Em três, vai. Os petistas, os bolsonaristas e aqueles que olham para as duas situações, né?
e ficam ali tranquilos, né? Um é um extremo, o outro é outro extremo e a pessoa tá ali no centro tentando entender o que está acontecendo, né? Eu não sei quem é você, né? Fala aí no comentário, quem é você no meio desse trio, né? A Ju chegou aí, Deus abençoe, viu, Ju? Poderosamente. Mas o fato é que essas crises financeiras que afetam a nossa vida e acabam afetando os nossos relacionamentos, ela afeta a grande parte econômica. E o grande problema de tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, que a Bíblia nos orienta lá em Provérbios, no capítulo de número 29, no versículo de número 2, que quando os honestos governam, o povo se alegra. Mas quando os maus dominam, o povo reclama. Será que isso é verdade? Será que quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama? Eu acho que é, irmãos. Mas você precisa entender algumas coisas. O primeiro é que o Brasil ele não é governado por uma pessoa ou por duas pessoas. É por um conjunto, é por um grupo muito grande de pessoas. São muitas decisões, são muitas ideias, são muitas concepções acerca da economia. E o grande problema é que a gente vive um grande evento, a gente vive um grande efeito, a gente vive um grande momento de concepções diferentes. Então um grupo acha que uma coisa é melhor, o outro grupo acha que uma coisa é melhor. É a grande temática da democracia, cada um tem uma forma ali de pensar. Mas quando a corrupção ela entra no na margem da discussão, quando a corrupção ela entra nesse mundo mais decisório, né, nesse mundo da tomada de decisão, as coisas ficam complicadas, porque se por um lado o povo está sendo bem governado, tem cidades em São Paulo em que tem prefeito sério, e por ter um prefeito sério, o povo se alegra. Eu lembro que no passado eu ia muito para uma cidade chamada Santa Fé do Sul. Era divisa com Mato Grosso do Sul, né? E nessa cidade tinha tido um prefeito muito bom no passado. E eu lembro que já tinha passado-se muitos anos e até o dia que eu fui lá o pessoal falava desse prefeito, né? Porque aparentemente foi um prefeito muito correto, fez muito bem para a sociedade. Então, de modo geral, aquela cidade gostava daquele prefeito, porque foi um prefeito honesto, né? Então o povo se alegrava. Mas quando vê um cara que rouba, um cara que gera intriga, que gera problema, o que o povo faz? O povo reclama, o povo fica meio aflito. Ou não, né? Tem gente que, que tá ali de qualquer jeito, né? E o segundo ponto. Primeiro é que problemas políticos geram problemas sociais. Segundo problema, crises de relacionamento. E diante dessas dificuldades, e com certeza o estresse, as pessoas partem para a prática de identificar um problema. Uns vão falar que o problema é por conta de um partido, outras vão falar que é culpa de outro partido, e os nossos laços estão sendo rompidos por questão simples. Diante dessa dificuldade, resta-nos uma pergunta: qual é o papel do cristão na política? Sabemos que a política é um terreno muito perigoso, e o texto de Jesus tem algo muito importante para nos dizer. Eu queria te fazer essa pergunta: qual é o papel do cristão com a política? Porque uma coisa que você precisa saber é que você é crente, né? Muitas vezes a gente fala que a gente é do mundo, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, né? Nós estamos na terra, mas nós não somos daqui. Nós somos povo de Deus, raça eleita, geração santa, sacerdócio real, né? A gente tem toda essa concepção aí que a gente lembra quase que dominicalmente. Mas por um outro lado, a gente tá aqui, né? Você vota. Se você não votar, você vai estar descumprindo um papel, uma responsabilidade cívica, uma responsabilidade que você tem enquanto ser humano, enquanto pessoa, né? Você precisa votar. Isso faz parte aí da sua responsabilidade. Mas qual que será o seu papel com a política? Porque, irmãos, o que me assusta muito nesse mundo, talvez você concorde comigo ou não, é que existem muitas pessoas que têm dedicado o seu tempo falando muito de política. As pessoas ficam o tempo inteiro falando de política, e é candidato tal, é candidato fulano de tal, e fica nesse paradoxo, direita, esquerda, azul, vermelho, e toda essa problemática ali vai caracterizando a pessoa como uma pessoa chata, né? Não sei se você tem uma pessoa que é bem chatinha aí na temática de política, aí no seu Facebook, né? Se tiver, marca aí nos comentários, né? Pra gente bater um papo com ela. Mas o fato é que tem muitas pessoas que ficam só nisso. E o que me assusta muito é que às vezes as pessoas são até crentes, né? São até
cristãos que ficam nessa paranoia, né? Eu acho que a política ela tem limites. E o exemplo de Jesus, ele é um exemplo muito, no meu ponto de vista, muito rico, muito benéfico e que pode nos dar algumas lições preciosas. Se você pega lá no texto, a gente vai abrir aqui novamente, Jesus ele estava ali em uma roda de conversa. Na época de Jesus, existiam alguns grupos que perseguiam Jesus o tempo inteiro. A ala religiosa, né? Porque Jesus para eles era quem? Era um cara herege. Jesus era um cara que estava tomando uma apropriação da religião que não poderia ser dele na concepção desses fariseus, desses religiosos. Então Jesus ele era um herege, né? Então tudo que Jesus pregava, eles sempre tentavam conspirar de forma prejudicial para essa história de Jesus ter um desdobramento negativo. Mas por um outro lado, a gente também tinha um grupo que estava o tempo todo de olho em Jesus, que era um grupo político, né? Porque se tinha uma percepção que esse grupo político tinha na época, era daqueles que tinham empatia com o povo. Por quê? Porque naquela época tinham muitas revoltas, né? Então surgia assim um líder, né? Ali uma espécie de um revolucionário, o povo se apoiava, o povo estava com esse personagem, com essa pessoa, e ali se gerava uma revolta e muitos conflitos. Então, o pessoal era muito atento aí para evitar qualquer tipo de revolução, né? Então, diz o texto que Jesus ele estava em uma situação muito muito hostil. Por quê? Porque ele estava ali de boa e aparece alguns grupos. Eu não sei se você lembra, mas lá na Bíblia nos evangelhos narra Jesus sendo confrontado pelos religiosos. Nessa oportunidade, os religiosos, o que eles trouxeram? Eles trouxeram uma mulher que foi pega em adultério. E qual era a pergunta deles? Ô Jesus, a lei de Moisés diz que a mulher que é pega em adultério merece ser apedrejada. E o que o Senhor fala a respeito disso? Aquela ideia, aquele momento foi justamente uma afronta para Jesus, para ver a opinião de Jesus, porque se Jesus falava que não era para apedrejar, eles iriam acusar Jesus de estar sendo contra a lei mosaica, né? Então Jesus ele vivia nesses nesses ambientes aí de questionamento, esses ambientes aí de confronto. Mas nesse caso em questão, nessa oportunidade em questão, Jesus ele é confrontado, mas dessa vez não só pela ala religiosa, mas pela ala política. E historicamente, a relação, né, a relação dos tanto dos herodianos, né, como dos fariseus, né, tanto da política como da religião, nunca foi uma relação tão boa, né? Era uma relação normal, uma relação até um pouco ruim assim. Mas como Jesus ele era um inimigo comum, né? E alguém disse certa vez que o inimigo do meu inimigo é meu inimigo, né? Ou é meu amigo, né? Mas o fato é que quando o inimigo do meu inimigo também é o meu inimigo se torna amigo. Isso daí é quase um trocadilho, né? E o que eles fazem? Eles decidem se juntar, né? Para colocar Jesus ali em uma situação complicada, né? E o que acontece? Eles chegam com Jesus com uma situação meio adversa. Diz o texto, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no verso de número 15, diz assim: a essa altura, os fariseus haviam preparado uma armadilha para Jesus. Irmãos, quem preparou a armadilha para Jesus? Os fariseus. Quem eram os fariseus? Os religiosos. Olha que coisa curiosa. Certos de que iriam incriminá-lo. Irmãos, se tem uma coisa que não faz parte do cristianismo, se tem uma coisa que não faz parte de um cristão, é criar emboscada. O cristão ele não pode agir dessa forma. O cristão ele é paz, ele é amor, ele é alegria, ele representa o legado de Cristo, né? Ele está em prol, ele está na mesma obra e no mesmo propósito. O problema é que existe uma coisa muito curiosa entre religião, né? Religiosidade e cristianismo, né, e em ser um cristão de fato. O religioso, né, a religiosidade, ela mata sem dó, entendeu? A religiosidade, ela não mede esforços para ser mal e para ser cruel. Por um outro lado, o cristianismo ele vai por uma outra linha, ele vai para a linha do amor,
da paz, da longanimidade, da pureza, da santidade, né? Mas a religião não está nem aí para o cristianismo, né? Muito pelo contrário, ela está ali pelo dogma, ela está ali pela letra, ela está ali pela ordem, ela está ali pela burocracia, né? Tanto é que o apóstolo vai falar que a letra mata e o espírito vivifica. Então, o texto diz, no verso de número 15, que os fariseus, ou seja, os religiosos, haviam preparado uma armadilha para Jesus, certo que iriam incriminá-lo. Para isso, enviaram seus próprios discípulos e alguns partidários de Herodes com esta pergunta: Mestre, conhecemos a sua integridade. Sabemos que o Senhor ensina o caminho de Deus com muito zelo. Não se importa com a opinião popular e não explora seus discípulos. Diga-nos com toda a honestidade: é correto pagar imposto a César? Primeira problemática do texto: o fariseu religioso, né, que queria incriminar uma pessoa. Irmãos, cristão de verdade não incrimina ninguém. Cristão de verdade anda pelo caminho certo, anda pelas veredas da paz, anda pelo caminho do amor, né? Mas não conspira contra ninguém. Não conspira, é certo. Se tem algum problema, a pessoa ela denuncia, né? Tá errado, ela avisa que tá errado. Mas agora criar uma conspiração com os desejos próprios só para agir com maldade, isso não é papel do cristão. Segundo ponto, se filiou ao quê? A política. Se envolveu com a política, porque eles se unem com os herodianos, com a turma de Herodes, para quê? Para criar uma conspiração com Jesus. Ou seja, a pessoa primeira já está errada de querer desejar a morte, a condenação, a conspiração de alguém. E segundo, ela se filia a um grupo que é totalmente contra aquilo que a Bíblia diz, né, para acusar aquele que estava trazendo a paz. Então eles fazem aquele complô para tentar acusar Jesus. Irmãos, se por um lado a gente não conspira contra ninguém, a gente é correto, a gente segue uma linha de amor, por um outro lado a gente também não se filia, não anda junto com quem tá andando em maus caminhos, né? Não adianta você ser cristão, mas você ser AJ. Né? Não adianta você ser cristão e ser maçom. Né? Não adianta você ser cristão e andar em movimentos de ocultismo. Né? Não adianta você ser cristão e se filiar a grupos que defendem uma pauta totalmente não cristã. Né? Tem muitos temas que a gente tem discutido hoje na sociedade, né? Principalmente contra com assuntos de teor e de temáticas aí políticas, né? Então tem grupos, né? Curiosamente, eu já vi um grupo evangélico, né? Evangélico, que defendia fechamento de igrejas, né? Eu falei, meu, mas coisa esquisita, né, meu? O cara é crente, o cara é evangélico, ele tá defendendo o fechamento de igrejas. No que me parece, há uma contradição, né? Porque tá andando totalmente diferente, né? Então, como cristão, a gente não se filia, né, em grupos, né, que professam algo diferente do que está na Bíblia, né? Não adianta você ser cristão, né, e se filiar a um grupo de ateus, né? Não adianta você ser cristão e se envolver com um grupo que defende, sei lá, qualquer coisa esquisita. E tem tantos grupos, eu não quero entrar em polêmica, né? Tem 3 aqui na língua que eu queria falar, mas eu não posso, né? Não agora. Qualquer hora a gente conversa desse tema aí com mais cuidado. Mas o fato é que eles se unem e eles colocam Jesus em uma situação muito delicada. Por que eles perguntam? Jesus, você sendo um cara honesto, você sendo um cara bacana, você sendo um cara que anda pelo certo, você acha bacana pagar imposto para César? Essa é uma pergunta muito curiosa. Por quê? Porque Jesus ele está ali em um triângulo. Como que é o triângulo? Jesus ele está na ponta. De um lado ele tem o religioso e de um lado ele tem o político. Ambos se juntam e faz uma pergunta para Jesus: é necessário pagar impostos a César? E Jesus ali ele está diante da seguinte situação: se ele falar que é necessário pagar imposto para César, a religião vai olhar para Jesus e vai falar que Jesus ele está andando por um caminho que não é correto, né? Ele está colocando ali o César, a política, acima de todas as coisas, né? Então ele teria um problema, um atrito religioso. Mas se por um lado Jesus ele fala que não é necessário pagar imposto,
os políticos vão falar que Jesus está sendo o quê? Um rebelde. Né? Então Jesus está em uma situação que se ele falasse qualquer coisa, ele ia ser acusado. Tanto é que aquilo ali era uma armadilha para incriminá-lo. Voltando lá para o caso da situação da mulher adúltera, qual era a pergunta? Jesus, a mulher foi pega em adultério, a lei manda matar. Se Jesus falasse para matar, Jesus se revoltaria contra o povo. Não Jesus, não, o povo se revoltaria contra Jesus. Jesus ficou naquela sinuca de bico. Né? E se Jesus fala para não matar, os religiosos chamariam Jesus de herege, que ele estava indo contra a lei. Jesus ele tem uma resposta brilhante. Né? Jesus fala, ó, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Né? Jesus ele não respondeu. Né? A resposta de Jesus ela não é concreta, né? Ela botou os caras para pensar, porque os caras pegaram as pedras, ó, será que eu não tenho pecado? Então veio uma reflexão. E nesse episódio, Jesus ele está diante da pergunta também. E aí, eu pago ou não pago imposto para César? E Jesus sabendo, você pode acompanhar lá na sua Bíblia, verso de número 18, a gente está usando a Bíblia Mensagem, tá? Para quem perguntou aí. Verso de número 18. Jesus percebeu de imediato as segundas intenções. Qual é a razão desse joguinho, né? Por que tentam me pegar com essas armadilhas? Vocês têm uma moeda? Vocês têm uma moeda? E Jesus fala assim, ó, deixe-me vê-la. E eles lhe entregaram uma moeda de prata para Jesus. E Jesus faz uma pergunta muito curiosa, é uma resposta de gênio. Quem é este que aparece na moeda? Que nome está gravado nela? E eles responderam, César, Senhor. E Jesus concluiu de forma brilhante, deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Os fariseus ficaram sem resposta e foram embora atordoados. Irmãos, resposta brilhante, porque Jesus ele sai dessa situação incomodando as pessoas, né? Porque Jesus ele teve uma resposta brilhante, né? Ele não falou nem para um, ele não falou nem para outro. Jesus ele foi muito sábio, né? Jesus ele foi muito lúcido com a sua resposta. Ele falou, ó, dê a César o que é de César, paga os seus impostos, mas continua com sua vida com Deus. Cada coisa tem o seu espaço, né? E nesse sentido, eu queria trazer 3 pontos aqui, 3 perfis, né? 3 situações que eu acho que fazem sentido para a nossa vida e para a nossa espiritualidade. A primeira, para falar a verdade, eu queria fazer uma provocação para você, né? A gente vê 3 personagens: o Herodiano, que era o político, o fariseu, que era o religioso, e a gente vê Jesus. Quem é você nesse sentido? Será que você é o herodiano? Porque, irmãos, tem muito crente que tem sido como um herodiano. Tem muito crente que tem sido um crente político. Tem muito cristão que não está nem um pouco preocupado com a expansão do reino de Deus, não está nem um pouco preocupado com a expansão do reino de Deus, muito pelo contrário, a única coisa que está preocupado é com políticas. Perdeu o amor. A gente tem visto muitos pastores dedicando o seu tempo de ministério, né? O seu tempo de vida, que poderia estar pensando nas coisas da igreja, mas o que está pensando? Está pensando em pautas políticas. Então você vai olhar o Facebook do sujeito, você vê lá um monte de postagens do PT, né? Você vai olhar o Facebook do sujeito, você vê um monte de postagens do Bolsonaro, para ficar equidade aqui. Você vê que são pessoas que nem parecem mais com o Evangelho, não têm um bom perfume de Jesus, se perderam na intelectualidade, eles não veem mais brilho na palavra de Deus, não veem mais brilho no Evangelho, não veem mais brilho nas coisas do Senhor e agora fica ali pagando de político. Né? Então, ao invés de contribuir com a convergência, ao invés de investir em uma pauta, ao invés de seguir uma linha do amor, ao invés de estar ali realmente alinhado com ajuda, com o próximo, fica ali no mundo político. E a gente sabe que o mundo político ele é muito delicado, né? Porque a gente cria expectativas em políticos, a gente cria percepções acerca de políticos, mas com o tempo, os políticos, o que eles fazem? Eles vêm e nos frustram. Os políticos eles vêm e nos afrontam, os políticos vêm e tiram ali a nossa paz, né? Porque a política ela é assim, é decepcionante, né? Não sei se você já votou em alguém e quando essa pessoa foi eleita, depois de um tempo, ela fez tudo errado. Você fala, meu Deus, eu coloquei esse cara no poder. Porque esse é o grande problema da política, a política partidária, tá? A gente cria expectativa, a gente coloca condições, a gente coloca anseios, a gente anela, a gente faz um monte de coisa, né?
E o que a gente tem como resposta é isso, né? Então tem muito cristão que, ao invés de ser um cristão genuíno, que está preocupado com uma desigualdade social, que está preocupado com levar ali das coisas do Senhor, está preocupado com política, né? Então isso é muito ruim, isso é muito ruim, isso é muito desfavorável, porque não está preocupado com nada. E muitas vezes, eu faço aqui até uma crítica, muitas vezes a pessoa ela até fala bonito de política, aí adere o movimento machista, o feminista, o capitalista, o comunista, o socialista, vai por inúmeras ideologias aí e fala muito bonito, mas na hora de fazer na prática, a pessoa não faz nada. Então ela fala que ama os pobres, que se preocupa com os pobres, que o governo se preocupa com os pobres, que a política não olha para os pobres, mas quando tem uma campanha para arrecadar cesta básica na igreja, ela não dá um quilo de farinha de mandioca, né? Eu não dou aquela uva passa que sobra da cesta de Natal, né? Porque é uma pessoa que tem um discurso tão bonito na internet, mas na hora de botar a mão na massa, a pessoa cai fora, porque esse é o problema da política, fala muito e pouco faz, né? Tinha um político no, aqui em São Paulo, né, que ele falava um negócio que eu sou totalmente contra esse cara, tá? Mas ele falava assim, eu roubo, né? Eu roubo, mas eu faço, né? Porque a grande problemática da política era que o cara falava, mas não faz, né? Esse falava que ele roubava, mas que ele fazia, né? Os dois estão errados, né? Mas tem muita gente, tem muito cristão que age dessa forma. Eu falo muito, mas eu não faço nada, né? Esse é um lado ruim. Mas por outro lado, esse é o papel herodiano, tá? Por outro lado, a gente tem um outro grupo, que é o grupo religioso, que é o grupo fariseu. Irmãos, se o crente político ele é um crente detestável, se o crente político é um crente insuportável, é muito difícil de lidar com um crente politiqueiro, né, e principalmente no partidarismo, eu queria te dizer que é muito mais difícil lidar com um crente religioso. Porque o crente político, a gente sabe que ele não vai fazer nada, ele vai ficar lá criando as suas condições, as suas percepções, o seu mundo para não fazer nada, né? Ele vai estar ali atrás do poder, ele vai estar ali atrás das decisões, ele vai estar ali atrás de um monte de coisa, mas ele sempre vai ser aquele cara do discurso e não da prática, né? A gente tem um grupo religioso. Irmãos, o grupo religioso é o grupo que se preocupa com o cumprimento propriamente dito de uma lei, né? Os fariseus se preocupavam com isso, né? E olhe lá, hein? Eu tenho minhas percepções, mas aqui eu não quero entrar nesse ato. O incômodo dos fariseus com Jesus era pela forma de Jesus lidar, porque Jesus ele confrontava a lei, né? Diz a Bíblia que Jesus certa vez estava conversando ali com algumas pessoas, né? O fato é que um dos fariseus perguntou se Jesus porque ele curava no sábado, como que era a relação dele com a cura no sábado, né? Porque sábado na lei era o dia do descanso, né? E Jesus fala, meu filho, se seu boi cair lá no buraco, se seu animal cair no buraco, o que que você vai fazer? Né? O que que você vai fazer? Como que você vai agir? Né? Porque se o bicho caísse, ele ia lá e ia buscar. Por quê? Porque ele ia perder dinheiro, né? Então Jesus ele faz essa provocação, né? Porque o grande problema, a problemática da religiosidade, ela é muito parecida com a política. Ela se apropria muito do discurso, ela se apropria muito das palavras, ela se apropria muito do eu, ela se apropria muito das minhas ideias, mas na hora do raciocínio lógico, na hora do vamos ver, a religiosidade ela entra em pane, né? Ela entra em curto, né? Porque ela vê que as respostas que ela tem, ela vê que o parecer que ela tem é muito complicado, é muito inapropriado, né? E para nós, irmãos, um cristão religioso, eu diria que ele é um grande male na vida de qualquer ambiente, né, cristão ou comunitário, porque a pessoa religiosa, a pessoa que tem esse viés mais da religiosidade, é uma pessoa que dificilmente ela se preocupa com as almas, dificilmente ela se preocupa com o amor ao próximo. Tanto é que os religiosos nesse texto, o que diz o texto? Olha o que os religiosos fizeram, olha que ato de amor eles fizeram, olha que coisa bonitinha que eles fizeram, olha no verso de número 15. A essa altura, os fariseus haviam preparado uma armadilha para Jesus, certo de que iriam incriminá-lo. Olha que coisa linda os religiosos fizeram. Porque os religiosos, irmãos, eles não estão preocupados nem um pouco com a vida. Tanto é que eles pegaram a mulher adúltera, o que eles fizeram? Falaram, oh, Jesus está aqui, foi pegando adultério, a lei manda que mata. O que você diz que a gente... o que a gente tem que fazer? Né? A proposta da religiosidade é a proposta do farisaísmo. Né? A pessoa não está preocupada com a vida. Ela está preocupada com o irmão que está lá na igreja que está passando por dificuldade. Isso a gente vê muito em igreja. De repente um irmão e uma irmã eles caem, né,
acabam ali tendo uma gravidez precoce, ou o irmão ele caiu em adultério, ou a irmã caiu em adultério, o irmão foi pego roubando, o irmão foi pego sonegando imposto, né? Na hora que a pessoa comete o erro, né, tem uma ala que vai se compadecer, né, que vai olhar para a situação, vai ficar triste, vai ficar decepcionado, mas vai olhar tudo aquilo, né, e vai falar, meu, bola para frente, aconteceu, né, eu peco, tu pecas, né, nós pecamos, mas a gente não pode se afundar nisso, a gente tem que voltar, a gente tem que se levantar, a gente tem que sair disso, né? Mas por outro lado, você vai ter um grupo que vai ver a pessoa que caiu, rapaz, vai ser pedra para tudo que é lado, né? Se você não sair de perto, vai sobrar pedra até para cima de você, porque é a pessoa que não está preocupada com a vida, ela está preocupada com a religião, não, mas a lei fala, a Constituição da Igreja fala, a Confissão de Westminster fala, Calvino falava, Lutero falava, vai desenterrar um monte de defunto, né? Para justamente condenar a pessoa. Não vai estender o braço de amor, né? Não vai estender o braço do cuidado, né? E eu queria te falar que o cuidado, o amparo, ele transcende, desculpa irmãos, ele transcende o nosso julgamento. A gente não tem que julgar ninguém. Jesus, ele disse, ele deixou bem claro, a gente não tem esse papel. Ele não deixa eu até pegar, eu gosto muito dessa passagem, peço até desculpa pela referência, mas tem gente que quer, tem gente que quer esse papel de julgar o mundo, né? E Jesus, ele, ó, Lucas 9:56. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Acho que tem em João também. Vamos lá. Aqui, ó. João 12, vamos pelo livro de João. Eu estava em dúvida entre Lucas e João. Acho que João está mais claro. João 12. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, é, eu não julgo o mundo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo, né? Então, esse papel de julgamento, esse papel de cumprir essa perspectiva jurídica, né, de condenar alguém, isso não cabe a nós, né? E o problema do movimento religioso, o problema do movimento farisaico é que ele faz isso, ele julga bem, né? Então você tem que se questionar, será que você é um crente político, um crente que só se envolve com a política e não se envolve com as coisas de Deus? Ou será mesmo que você é uma pessoa religiosa que está mais preocupada com as coisas, com as situações, do que com o amor propriamente dito? Quem você tem sido na vida? Quem você tem? Qual ministério você tem exercido? Eu queria te dizer que se você está sendo político, você está em um caminho muito perigoso. Porque, irmãos, toda vez que a igreja andou com o Estado, toda vez que a igreja andou com a política, toda vez que a religião e a política se misturaram, deu ruim. Não teve relações políticas e, e relações religiosas que foram bem sucedidas, né? Isso não existe. Se você olha na história, sempre teve um preço, né? E o nosso papel não é esse, tá? O nosso papel é ser luz no mundo, né? Não ser trevas. E muitas vezes a política exerce um papel de trevas, né? Muitas vezes a política, como a gente falou lá no sentido, é o que mais oprime o povo. Então tem um político na história, tem o fariseu na história, e agora tem aquele que é o protagonista da história. Tem aquele que é o rei da história. Tem aquele que mudou a história. Tem aquele que quer nos levar para uma direção e para viver uma nova história. Porque é Jesus. Jesus ele está na ponta. Tem o religioso, tem o político e tem Jesus. Como que é a ideia de Jesus nesse sentido? Jesus ele olha para os dois e ele vê um grupo, porque Jesus ele saca a armadilha, Jesus sabe que eles estavam ali conspirando, Jesus sabia que eles estavam ali preparando uma condição para que Jesus ele fosse pego. Jesus saca a armadilha deles e Jesus faz uma pergunta. É, é, dá uma moeda, né? É o rosto de quem aqui? Ah, é de César. Então faz o seguinte, ó, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então Jesus ele nos dá uma lição prática de qual deve ser o papel do cristão com a política e com a religiosidade e qualquer outra questão. Porque você como cristão, você vai ter os seus as suas intenções políticas, você vai ter que votar em alguém. Se você não está votando em alguém, você está com outro problema, né?
Mas por outro lado, você também tem o seu compromisso com Deus, né? Você tem a sua relação com Deus. Ah, e o que você fala? Ah, eu devo votar no candidato evangélico? Não, você pode votar em quem você quiser, e inclusive o voto é secreto, você não precisa ficar compartilhando em quem você votou. Mas você vai ter que tomar uma decisão, você vai ter que votar em alguém, você vai ter que ter esse papel civil, né? Porque se você achar que você é um cara do céu, né, chegar aqui, ah, agora eu não vou mais pagar imposto, né? Ah, né, teve uma história engraçada, né, que o isso aconteceu lá no interior de Minas, cara. Um cara se converteu, né? Ele se converteu em uma igreja que tinha umas ideias meia diferentes, né? Mas esse cara, ele ficou meio radical, né? Ele ficou bem, assim, bem religioso, né? E ele falou que ele era um cidadão do céu, que a partir de hoje ele não ia pagar mais conta de luz, que ele não ia pagar mais conta de água, que ele não ia pagar mais internet, ele não ia pagar mais nada, porque ele era do céu e Deus ia prover tudo, né? Resumo da ópera, ele ficou sem água, sem luz e sem internet, né? E ficou lá, passando por dificuldade, né? Então, não existe isso, irmãos, não existe. Você vai ter que ter o seu papel social, você vai ter que ter o seu papel civil, você vai ter que pagar suas contas, você vai ter que pagar os seus impostos, você vai ter que votar em alguém, inclusive, né? Mas a sua relação, por um lado, ela não pode ser direcionada de que quem você está votando é o seu Senhor, é o seu Deus, né? Você está votando em alguém para ser o seu funcionário, porque o político ele é seu funcionário, você paga imposto. Você não tem que idolatrar o seu político, você tem que cobrar o seu político. Né? Você deu o seu voto é precioso, você deu o seu voto para que ele faça alguma coisa. Né? O grande problema é que muitas pessoas dão voto, dão a vida, dão confiança e dão tempo. Né? E Jesus dá uma lição muito clara. Deem a César o que é de César. Né? Dê a política o que é parte da política. O que, que é? É o seu voto. Vote em alguém. Se você não vê condições de votar em ninguém, eu trago esse tema porque a gente vai entrar em um período eleitoral. Se você vê que ninguém atende, vota nulo. Né? Anula para que surja um outro. Eu acho muito difícil. Não vota, não dá branco, se abstém. Olha, lê a pauta, procura entender, porque você vai ter que votar, você vai ter que escolher alguém. A pessoa, não que ela professe, né, aquilo que você crê, aquilo que você acredita, mas por um outro lado, a pessoa tem que ser honesta, né? Você não vai botar um corrupto no poder, até porque o primeiro texto que nós lemos encontra-se lá em Provérbios, e diz algo muito bonito. Quando o honesto governa, o povo faz o quê? O povo se alegra. Mas por outro lado, a gente tem a perspectiva religiosa, que é aquilo que a gente entrega para Deus. Irmãos, o que a gente entrega para Deus é o nosso coração, é a nossa alegria, é o nosso serviço, porque Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que reina, é aquele que cuida das nossas vidas. É Ele que direciona a nossa história. É Ele que nos abençoa, é Ele que nos guia, é Ele que nos protege. Então a nossa confiança, o nosso cuidado, a nossa dedicação, o nosso amparo, a nossa ideologia maior tem que estar em Deus, nas coisas do Senhor. Né? Quando você se torna membro de uma igreja, você vai de acordo com aquela pauta, você vai de acordo com aquele discurso, com aquela confissão de fé. E se você é de uma igreja séria, consequentemente você vai ter uma pauta social. Eu costumo sempre falar do Valdo Velho, porque é a nossa igreja. Mas, irmãos, o Valdo Velho é uma igreja maravilhosa. Né? Quem está aqui nos acompanhando, de repente, que não é da nossa igreja, porque a gente exerce o nosso papel social. A gente não tem dívida social com ninguém. A gente coloca como uma prioridade. A gente tem irmãs e irmãos maravilhosos. Eu lembro na quarentena, irmãos, eu lembro de um dia a gente ter chegado lá, a gente gastou no mercado, entre doações, eu lembro que eu fui até com o Geraldo comprar os alimentos, mas algo em torno, eu acho que a compra deu, não sei se tinha dado uns R$ 1.800, além de um monte de comida, de alimentos que a gente tinha recebido em doação, né? E eu lembro que mesmo no ápice da pandemia, mesmo no pico da pandemia, a gente tinha muitos irmãos montando cesta básica lá na igreja. Eu lembro, talvez você estava lá, né, naquele dia montando cesta básica e muitas cestas básicas. Né? A gente tem esse papel social. Você não precisa se apropriar de uma ideologia política porque pensa no povo. A gente pensa no povo. Né? Em que momento a gente deixou de pensar no povo? Né? Tem muita gente que faz esse discurso, a igreja não se preocupa com as pessoas. Irmãos, a gente se preocupa, não é à toa que o pastor Geraldo, o pastor Fabiano, muitas vezes fica lá de quinta-feira apoiando, ajudando, aconselhando pessoas que estão passando por problemas com álcool, né, com drogas.
né? Então a gente tem esse papel social, a gente não precisa se filiar a um partido pensando no social, a gente tem cumprido isso. E muitas formas da gente cumprir isso é justamente enquanto igreja a gente ter uma arrecadação razoável que permita com que a gente tenha um compromisso ali fiel em doar cestas básicas, em levar alimento para outras pessoas. Irmãos, a gente, enquanto igreja, é que a gente não vai ficar botando, escancarando, mas a gente já chegou a pagar conta atrasada de pessoas, a gente já fez coisas muito positivas, a gente tem exercido, né, esse papel social, né? Então, enquanto religioso no bom sentido, enquanto cristão, enquanto alguém que é bem relacionado com as coisas do Senhor, a gente se preocupa com a integralidade da pessoa. Então, a pessoa ela se converte, a gente vai cuidar da fé, a gente vai cuidar do amadurecimento espiritual, mas a gente vai dar esse apoio social, né? Não adianta nada a gente esperar que a pessoa se converte, né? Agora você está convertido, mas a pessoa está passando fome, né? Então, o trabalho da igreja estaria sendo incompleto. Irmãos, e tem muita igreja que age assim, viu? Tem muita igreja que o cara se converte lá, o cara tá passando por fome, aí é capaz de igreja virar pro cara e falar, ó, o problema é seu, vai trabalhar, né, preguiçoso. Né? A gente não faz isso, né? A gente vai, a gente acompanha, a gente trabalha com o cara, a gente tenta criar uma possibilidade maior para que ele se desenvolva. E como cristãos a gente tem que agir dessa forma. Nossa relação política, social, ela é baseada na nossa fé, o nosso amor ao próximo, o nosso cuidado. A gente não precisa colocar o nosso compromisso, o nosso voto, a nossa sentença, o nosso dinheiro em políticos, né? Não cabe a nós, né? Isso aí a gente faz por meio de Deus, a gente tem esse papel. Eu sonho muito. Teve um dia desses, acho que foi na semana passada, tava quente pra chuchu. Eu tava na igreja, né? Eu cheguei na igreja e eu não sei se você sabe, mas na igreja tem um chuveiro, né? Você que é membro deve saber, lá embaixo, lá no banheiro lá de baixo. Eu tava com muito calor, eu falei, eu vou tomar um banho aqui, né? Porque eu acho que eu tinha ido fazer alguma coisa com a Stephanie, eu acho que eu tinha ido jogar tênis, tinha ido jogar badminton, não lembro. E eu tava muito suado, né? E eu ia gravar o culto da Vila Leopoldina. Então eu fui tomar banho, né? Enquanto eu tomava banho, né, Deus ele começou a falar comigo ali, né, o Espírito Santo começou a tocar meu coração e eu comecei, não me interprete mal, tá, irmãos? Não me chame de pentecostal por isso, né? Mas eu comecei a ter umas visões assim, não visões espirituais, mas eu acho que mais para os pensamentos assim, né? Imaginando, né? Eu lembro que eu olhava para aqueles banheiros ali, eu falava, nossa, aqui poderia ter mais chuveiros, né? Pra gente, de repente, oferecer um banho para pessoas que estão em situação de rua, né? Eu lembro que quando eu saía ali do banheiro, eu olhava para a igreja, eu olhava para o predinho que tem ali atrás, onde fica o depósito, né? E eu olhava aquele predinho e eu falava, nossa, aqui a gente poderia oferecer um reforço escolar, né? Um curso de informática, né? A gente poderia oferecer curso de costura. E eu chegava no bazar e eu olhava aquelas roupas e eu começava a ver muitas senhoras ali sentadas, trabalhando, fazendo artesanato. Então tudo isso foi ali me dando muito ânimo, porque isso eu vejo como um papel profético da igreja, um papel de uma igreja que está preocupada com o desenvolvimento social, porque a gente está em um bairro carente, a gente está na periferia, a gente está em um lugar onde as pessoas têm poucas oportunidades, em um lugar em que precisa ter um desenvolvimento social. A política não faz, tá? Para você que gosta de defender político, você está vendo essa degradação aí do bairro, você está vendo todos esses problemas do bairro, justamente porque o político que você apoia, o político que você fica a semana inteira defendendo lá na internet, ele não tá nem aí pra você, tá? Ele vai pegar seu voto e vai fazer o que ele faz, ele vai te oprimir, né? Você vai pagar para ele te oprimir, né? Ao invés de você estar confiando o seu tempo na igreja, pensando num desenvolvimento social grande, né? Então, isso cabe a nós. A gente tem esse desafio. Eu não sei se você sonha isso. Se você sonha isso, dá um like aí, deixa seu comentário, né? Dá um ok, porque eu creio que, enquanto igreja, nós temos aí um papel profético nesse sentido. Qual é a relação política? Qual é a relação religiosa do cristão, né? Qual é o envolvimento do cristão com a política? Irmãos, sabe qual é o movimento cristão com a política? Dê à política o que é da política. Dê o seu voto, se for merecido. Observe, lê as pautas. Se não for, não dê. Não dê, não faça isso. Não coloque um cara no poder que vai fazer um monte de abobrinha. Amém? Eu queria orar antes da gente dar alguns avisos, né? Então, não sei se você tem sido herodiano, não sei se você tem sido o fariseu, mas eu queria te convidar hoje a ser um seguidor de Jesus, alguém que se preocupa de verdade com o próximo. Amém? Deus, obrigado, ó Pai. Mude o nosso coração, transforme a nossa vida, perdoe os nossos pecados. Tire de nós, ó Pai, todo o desejo, ó Pai, todo o desejo
de político, ó Pai, todo desejo negativo, ó Pai, todo desejo é, que está acima do Senhor, ó Pai. Coloque-nos um coração, ó Pai, um coração novo, ó Pai, um coração renovado, um coração cheio da Tua presença, ó Pai. Não permite com que nós nos perdamos em discursos políticos, ó Pai. Não permita com que nós desviemos a nossa atenção do foco que é Jesus, ó Pai. Nós cremos em Ti, ó Pai. Nós cremos no Teu amor. Nós cremos na Tua graça e na Tua soberania, ó Pai. Abençoe a nossa vida, perdoa os nossos pecados, ó Pai, que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, não saem ainda. Só um minutinho que eu vou dar alguns avisos importantes, né? A gente está com uns avisos bacanas aí para serem dados, né? Está aí conosco o Elder. Deus abençoe, Elder. Elder é o nosso futuro membro aí. Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Rosângela Gomes, Rose, Deus abençoe, viu, Rose? Alguns rápidos avisos. Eu falei isso no começo, eu vou voltar e falar agora. Talvez algumas pessoas tenham entrado depois. A nossa igreja está em obras e ela está em um período um pouco delicado. É o período de trocar fio, né, de toda essa parte, né, até por uma questão de segurança, a gente não consegue ter culto lá no templo, né, então a gente retornou os cultos no domingo, foi uma bênção, a gente celebrou o aniversário da igreja, né, a gente celebrou esse período da igreja tão abençoado, mas agora a gente precisa parar um pouquinho para deixar a igreja bonitinha, deixar a igreja arrumadinha, né, eu queria parabenizar quem participou aí da montagem dos kits, né, eu tenho certeza que Deus, ele foi muito honrado com a forma que vocês trabalharam. Está conosco aí o Valdinei. Valdinei é meu amigo de seminário. Deus abençoe o Valdinei. Não é o Valdinei da primeira igreja, né? Mas ele é gente boa. Ele é gente boa também. Muita gente boa, um mineiro. Altas histórias aí. Mas quem fez o kit aí, muito obrigado. Todo mundo falou bem. Todo mundo falou bem. O kit estava muito bonito. Eu fiquei sem, né? Eu dei o meu para alguém que acabou ficando sem, porque a igreja estava muito cheia. A gente só tem que tomar cuidado, que a igreja estava com 70 pessoas no domingo, 74, se eu não me engano. Irmãos, a igreja cresceu, né? Não tem para onde correr, né? Tinha 74, mas tinha visitante, mas tinha muita gente que não foi da igreja. Né? Então é a nossa realidade de uma igreja que cresceu, glória a Deus por isso. A gente vai ter que tomar aí alguns cuidados, né? Se Deus quiser, a vacina tá chegando aí, vai vacinar todo mundo aí, não vai ter mais esse problema aí, mas glória a Deus, a igreja cresceu. Então a gente está passando por esse momento da reforma do forro, da iluminação, né? A gente tem tido um acompanhamento técnico, a Mai tem segurado as pontas lá, tem dado a direção. Então a gente vai parar, a gente parou agora, a gente volta no dia 25, daqui 21 dias, né? 21 dias, ó, número profético, hein? 21 dias, e nesses 21 dias a gente vai colocar o forro e trocar a iluminação e fazer tudo que dê para fazer. Né? E a gente deu um passo de fé, irmãos, porque a gente quer antecipar tudo que dá. Mas para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa muito do seu compromisso. Primeiramente com a oração. Irmãos, ore, esteja intercedendo pela igreja, né? A gente não está fazendo nada luxuoso, né? Você pode até perguntar para a Mai aí, né? A Mai que tem toda essa questão técnica, pode perguntar para ela, não é nada de luxo, é o básico, é o necessário. Mas o nosso templo ele é grande, o nosso templo é gigante, né? Uma coisa é você pintar, né? Uma casa que tem 2 cômodos, uma coisa é você pintar um prédio, né? A nossa igreja é grande, então o forro é grande e por isso é caro, né? Então esteja orando para que a gente consiga. E a segunda forma de você estar ajudando, irmãos, nós precisamos muito da sua ajuda nesse sentido com a questão do dízimo, com a questão da oferta. Seja fiel, pelo menos nesse período, né? Entre nessa luta conosco, né? Entra nessa batalha conosco, porque a gente quer deixar uma igreja bonita. Eu tenho certeza que quando a igreja estiver arrumadinha, irmãos, o mais vem, as pessoas vêm essa igreja organizada, tudo bacana, as pessoas se alegram, né? As pessoas gostam, né? Tem um efeito, tem um repique disso aí. Então esteja investindo. Pense na igreja, não, a gente não está pedindo dinheiro para os pastores, você sabe muito bem da situação, né, de todos nós, então esteja pensando na igreja nesse sentido, seja fiel, né, tenha conta da igreja. Eu vou publicar assim que acabar a live aqui, vou mandar no WhatsApp de todos. Irmãos, não sinta isso como uma cobrança, mas participe, vista a camisa, porque é lindo, irmãos. Falar, eu sou da IPI do Valo Velho, igreja que tem crescido, igreja que tem sido abençoada, mas é muito mais lindo a gente investir nessa igreja, saber que isso são obras de Deus, mas que Deus tem usado a minha e a sua vida. Então, se você tem condições, se você pode, a gente pede muito
a sua ajuda, né? A gente tem algumas coisas para acertar, o forro ali já está pago, né? Junto com toda a parte elétrica, mas tem umas outras coisas que a gente gostaria de fazer, né? E a gente não queria sobrecarregar o caixa da igreja, né? Hoje o caixa ele é muito bem administrado pela Paty. Paty é uma excelente tesoureira, né? Nunca faltou dinheiro nesse período inteiro que a Paty tá aí, creio eu, né? Mas aonde eu sei sempre foi muito próspero e a gente não quer fazer nenhuma loucura, né? A gente quer continuar com as contas equilibradas, né? A gente não quer fazer dívida para a igreja, mas para isso a gente precisa muito da sua ajuda e do seu apoio. Então faça isso, irmãos, com alegria. Deus ele tem te abençoado, Deus ele tem derramado infinitas coisas sobre a sua vida e eu posso te garantir, porque Deus ele é assim, Deus ele está no controle de tudo. Deus ele derramará do cuidado, da bênção sobre a sua vida. Deus ele dará muito mais daquilo que você viu. Confie em Deus, irmãos. Dê esse passo de fé, ajude sua igreja que dará tudo certo. Amém? E o último aviso é que o acampamento ele foi postergado. Irmãos, não tem condições de fazer o acampamento. A gente quer ter um retiro espiritual, mas ao mesmo tempo a gente também quer um momento de lazer. Aquele tempo de a gente jogar uma bolinha, né, jogar um vôlei, nadar com os irmãos, né, brincar, conversar, ter contato, poder abraçar, né, e com a situação atual tá muito difícil. Então, esteja intercedendo aí. Provavelmente o acampamento deve ficar lá para março ou abril do ano que vem. A gente vai ver a melhor data. Mas o que, que você ganha com isso? Você tem mais tempo para pagar. Então você que não pagou ainda, já parcela. Você ganhou aí pelo menos mais uns 6 meses, mais uns 4, mais uns 5 meses, não sei. Mas aproveita que é a oportunidade de você quitar tudo. Amém? Irmãos, hoje o culto especialmente vai ser desse jeito, né? O culto vai ser um pouco improvisado aí. Eu acho que a qualidade do vídeo tá até melhor, né? Não sei como tá melhor aí pra vocês, mas é porque aqui no meu quarto acho que bate mais luz, né? Eu tô mais perto da câmera também, e não tô usando nenhum programa. Então o culto vai ser meio assim no improviso. Mas mesmo no improviso a gente conta com a participação de vocês, tá? É muito importante vocês estarem conosco aí nesse período. A gente precisa muito de uma igreja engajada, né? Então o desafio é você a compartilhar de noite. Vai ser uma reflexão, uma devocional. Vou ver como que eu vou fazer com a parte da música. Semana que vem a gente vai gravar, né? E é só a pregação que será ao vivo, né? Então esteja aí participando conosco. Amém? Sua participação é muito importante. Esses são os avisos, né? Esteja orando, esteja participando, esteja contribuindo. Amém? Então, eu queria orar pela sua vida. Eu vou dar alguns minutinhos. Caso você tenha um pedido de oração, deixa aí no comentário, né? Fala, ó, ore pela minha família, ore pelo fulano de tal, ore pela nossa igreja. Deixa o seu comentário aí nos comentários, né? E a gente vai estar intercedendo juntos. Muito obrigado para você que participou hoje com um grupo bom aí. Ficamos em 20, 22, 18, 16, mas sempre um grupo bom aí de pessoas participando. Então você que tem um pedido de oração, eu vou orar pela sua vida. Deixa o seu comentário aí. Tenho certeza que será uma boa oportunidade da gente interceder para Deus, né? A gente colocar diante de Deus todas as nossas angústias, todos os nossos problemas, para que juntos meditemos aí, caminhemos rumo ao Senhor, né? Então coloque aí o seu comentário, eu vou orar já daqui a pouquinho, vai colocando aí. Muito obrigado você que participou. Deus é por nós. Aleluia. Amém. Então vamos orar. Ore pela EPI de Guaratuba. Fernandinho, vamos orar, Fernandinho. Pode deixar que a gente estará intercedendo. Fernando é meu amigo, missionário. A gente fez muitas viagens aí lá para Guaratuba, praia, interior de Curitiba, parte litorânea de Curitiba. Eu quero levar a igreja para essa viagem aí qualquer hora. É um movimento bem bacana que acontece lá na praia. Muitas pessoas são curadas, salvas, é uma coisa bem bacana. Orar pela família da Jussara, amém. Vamos orar pela família da Jussara. Amém. Vamos orar, o Elder, pelo meu casamento. Amém, Elder. Estamos orando pelo seu casamento, Elder. Com certeza. Principalmente se você mandar uns salgadinhos, um docinho, aí eu vou orar todos os dias. Tô brincando, viu? Deus abençoe. E ore também pelo meu casamento, irmãos. Devo casar em breve aí, mais uns dias aí, uns meses, né? Então vai orando, quem sabe eu case antes, né? Vai orando aí. Se crê nisso, eu creio. Se você crê, coloque seu comentário aí também. Eu creio. Amém. Se vocês creem, eu caso. Tô brincando. Vamos orar também pela Márcia. A Márcia deu um amém. Vamos orar pela Márcia. Amém? Então vamos orar, irmãos. Deus, obrigado, ó Pai, porque em tudo o Senhor tem nos abençoado, tem nos protegido, tem guiado a nossa vida, tem nos dirigido, ó Pai,
tem nos direcionado, ó Pai, tem sido o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa alma. Encha-nos com o teu cuidado, ó Pai, com o teu amparo, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, ó Pai. Abençoe a IP de Guaratuba, ó Pai. O Senhor colocou esse casal lá, ó Pai, com um propósito, Senhor. O Senhor tem algo naquele lugar, o Senhor tem intenções para aquele lugar, ó Pai. Abençoe, ó Pai, que eles possam contemplar aqueles céus, ó Pai, de Guaratuba e venham ver a Tua glória, ó Pai. Que eles venham ver a Tua luz sobre a vida deles. Traga à memória aquele episódio, ó Pai, ó Senhor, que eles estavam ali na praia e tiveram uma experiência maravilhosa, ó Pai. Traga à memória essa experiência, ó Pai, para que eles vejam nos olhos dele, ó Pai, que o Senhor tem algo extraordinário, ó Pai, sobre aquele lugar. Ali é a luz da Tua glória, ó Pai. Abençoe a vida do Elder, ó Pai. Abençoe o coração do Elder e da Marilza, ó Pai. Esteja com eles nesse momento conjugal, ó Pai. Esteja com eles, ó Pai, nessa união de votos, ó Pai. Abençoe a vida deles, ó Pai. Abençoe a vida de união, ó Pai. Seja com eles, ó Pai. Abençoe poderosamente, ó Pai. Abençoe também a vida da Jussara, da família, ó Pai, da Rita, da Marilza, ó Pai. Abençoe, toque neles, nelas, ó Pai. Traga direcionamento, alegria, paz no coração, saúde, longanimidade, ó Pai, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Oramos também, ó Pai, pela Alice, que é prima da Paty ou do Tobias, ó Pai, abençoe a vida deles, ó Pai, da Paty do Tobias, da Alice, ó Pai, seja com a saúde da Alice, ó Pai, não permita com que nada aconteça com ela, seja com ela, ó Pai, abençoe, ó Pai, traga paz no coração, ó Pai, que dia após dia venhamos contemplar a Tua face, a Tua glória, ó Pai, e também os negócios, os sonhos deles, ó Pai. Faça com que prosperem tudo quanto colocares as mãos, ó Pai. Abençoe, proteja e não permita com que os olhos deles se desviem de Ti, ó Pai. Obrigado, ó Pai. Nós cremos em Ti, nós nos alegramos em Ti, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre, ó Pai. Nos mais, nos dê um bom domingo, um domingo vitorioso e que possamos Te celebrar, Deus, dia após dia, hoje e também para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, em todo tempo. Deus é bom. Deus, ele se alegra do povo que se une e que se ajuda, né? A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, irmãos, Deus te abençoe poderosamente. Um bom domingo e que à noite a gente esteja junto às 18 horas para adorar a Deus. Amém. Glória a Deus. Fique com Deus e até mais.